Eu cumprimento a todos aqueles que assistem a esta transmissão com a paz do Senhor Jesus e convido a abrir as Bíblias, a Palavra do Senhor, no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 36, verso 9. Salmos 36, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Vamos ler novamente. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Vamos ainda orar. Nós pedimos agora a tua graça, Senhor, na meditação da tua palavra. Visita cada um de nós, cada um dos que estão a assistir a esta mensagem. Alcança a necessidade dos corações, Senhor. Nós pedimos essa bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Este versículo, esta pequena porção da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, é parte de um salmo escrito por Davi. E neste versículo que nós lemos, Davi ele se refere a Deus em dois aspectos. Ele fala que Deus ele é o manancial da vida e ele diz também que Deus é a luz que nos faz ver a luz. Irmãos, e olhando para este aspecto do manancial da vida, nós quando falamos em manancial, nós nos lembramos normalmente de grande fartura, grande abundância de água. Nos lembramos de uma nascente de onde a água ela corre de forma contínua, incessante, como sendo a origem dessa água. É um quadro algo de maravilhoso nós podemos imaginar. E Deus aqui, ele é apresentado como o manancial da vida. Então, porquê o manancial da vida? Se o manancial tem a ver com a fartura, com a origem, nós nos lembramos que Deus, ele é o autor da vida. Deus, ele está no princípio de todas as coisas, no princípio da existência, da criação. Deus, ele está no princípio de todas as coisas e ele foi o autor e o criador de todas as coisas, do mundo como nós o conhecemos. E esta palavra manancial é exatamente aquilo que eu estava a dizer, mana incessantemente. E nós vemos que Deus, lá no princípio, bastou a sua voz, a ordem de Deus, para que todas as coisas, elas do nada, elas acontecessem, elas passassem a existir. Então nós vemos aqui a questão do manancial da vida, porque Deus ele tem um projeto de vida para cada uma das pessoas, para o ser humano em geral. Nós temos aquela ideia de que a vida ela é passageira, ela tem um tempo determinado, é assim naquilo que nós conhecemos, naquilo que diz respeito à vida humana neste mundo, mas este manancial de vida nos fala de algo mais grandioso. Deus tem uma experiência de vida eterna para cada um de nós. É vida da forma como Deus concebeu a vida, como Deus concebeu todas as coisas, não um tempo passageiro somente com lutas e com provas, com dores, com alegrias também, mas algo mais, um projeto bem mais grandioso do que isso, um projeto de vida eterna para o homem. Algo que não acaba, um projeto que não fica a meio, que não é também circunstancial. Deus, ele é eterno e nele está a vida eterna, e nesse projeto de vida eterna, Deus tem o homem objetivamente como o beneficiário principal de todo este projeto maravilhoso. Por exemplo, em Jeremias, o profeta, ele, no livro de Jeremias,
Deus, através da boca do profeta, Deus se declara exatamente como o manancial das águas. Irmãos, quando nós falamos dessa água que corre, nós não podemos dissociar da experiência maravilhosa que nós temos tido com o Senhor. A forma como o Senhor Ele nos tem visitado, a forma como o Senhor Ele se tem manifestado a nós, a forma como a sua palavra, todos os dias, ela tem trazido sentido à nossa vida, esperança, alegria. Irmãos, e isso é algo que não tem preço. Deus, Ele é este manancial. Ele tem esta palavra que sacia a sede da alma e dá sentido à vida do homem. É algo que não acaba, que não é temporal, como todas as coisas que nós conhecemos nesta vida, mas Deus, Ele é eterno. De geração em geração, Ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bastou a sua palavra, nós lemos em Gênesis, e disse Deus, por exemplo, seja criado o céu, a terra, haja luz e houve luz, e todas as coisas aconteceram pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida do homem. Basta que o homem assim queira que aconteça e possa abrir o seu coração para Deus, dar espaço a Deus para operar na sua vida, deixar essa água, esse manancial fluir de forma abundante na vida de cada um de nós. Nós lembramos, por exemplo, a experiência da mulher samaritana, que ela teve uma experiência que foi para além da necessidade física, daquela água que ela ia buscar àquele poço. Ela entendeu naquele momento quem era Jesus. Ela reconheceu que Jesus podia saciar a sede da sua alma e que Jesus, aquilo que Jesus tinha para dar era muito mais importante do que aquilo que ela extraía daquele poço de Jacó, onde ela estava a ir retirar a água. Irmãos, muitas vezes e eu estou-me a lembrar de um texto de Jeremias, muitas vezes nós preferimos cavar cisternas rotas que não retêm as águas, exatamente como diz Jeremias 2, capítulo 2, versículo 13, que são os nossos projetos, são as nossas opiniões e aquilo em que nós estamos a gastar o nosso tempo, mas fora do projeto de Deus. Que nós possamos deixar essas águas, elas fluírem de forma abundante na nossa vida, elas tomarem conta da nossa vida, elas sararem, elas transformarem, deixar Deus operar como Ele sabe fazer, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Irmãos, tem a ver com uma experiência de transformação de vida. É aquela fonte de águas que salta para a vida eterna. Aquilo que Deus tem para nos dar é para a vida eterna. Este manancial, esta fonte que não cessa, que não acaba, que sacia verdadeiramente da forma que, como nós não conseguimos ser saciados neste mundo e não conseguimos extrair nada de idêntico em nada nesta vida, a experiência com Deus ela é única. Irmãos, cada um de nós pode também usufruir desse manancial. Deus quer nos levar a experimentar a vida verdadeira, completa, plena. Ele quer fazer parte da minha e da tua vida, na aridez desta vida terrena e passageira. Deus quer fartar a tua alma, fortalecer-te e levar-te também a ser como um jardim regado e a tua vida ser como um manancial cujas águas, irmãos, essas águas elas nunca faltam. É o texto de Isaías 58. Que nós possamos ser esse manancial de águas, que a palavra do Senhor ela possa fluir na nossa vida, nós possamos retê-la como o bem mais importante que nós temos na nossa vida e que nós temos encontrado. Este texto, nós começamos por falar em vida, o texto nos fala também de luz e os dois aspectos andam de braço dado ao longo desta mensagem. Diz, na tua luz veremos a luz. Em algumas versões diz que graças à tua luz nós veremos a luz. Irmãos, no princípio da criação também, quando Deus criou os céus e a terra, a palavra nos diz que a terra ela era sem forma e vazia. Assim é o coração do homem longe de Deus. E disse Deus,
poder da sua palavra novamente, haja luz, e o que é que aconteceu? Houve luz de imediato. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Irmãos, Jesus é essa luz. Ele em si, ele é a luz que tem a capacidade de trazer luz à tua vida também. Ele se declarou como a luz do mundo. A Bíblia nos diz, eu tenho aqui algumas referências, quem o segue não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. Temos luz e vida. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Outro texto. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. O povo que andava em trevas viu também o quê? Uma grande luz. Irmãos, a igreja hoje, ela tem vivido esta experiência e ela tem sido levada a viver, a externalizar, por assim dizer, esta experiência também. Aquilo que tem recebido o Senhor, a igreja hoje, ela também tem esta postura e esta posição de ser a luz do mundo, o testemunho. Aquilo que Deus tem sido para nós, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a forma como o Senhor nos tem transformado, esta experiência de nós conhecermos Jesus como esta luz maravilhosa, é algo que nós transportamos todos os dias connosco. E todos os dias nós temos este desejo de passar, de transmitir esta experiência que nós temos tido com o Senhor. Então a igreja, ela também é a luz do mundo. Irmãos, luz e vida estavam no princípio e nunca vão deixar de existir. A luz, ela nos fala da experiência inicial de salvação. A vida nos fala de uma experiência diária que é vivida e que será vivida até à eternidade e pela eternidade fora, até o dia que o Senhor Jesus ele nos vier buscar. Jesus, ele se revela ao homem, porque a luz, ela coloca tudo o que está em oculto, é evidenciado. A luz é a revelação de Deus que nos é evidenciada. As coisas ocultas, elas deixam de ser ocultas e elas passam a estar acessíveis à nossa vida. Assim têm sido as bênçãos do Senhor na nossa vida. Irmãos, quando nós falamos de luz, e quando eu estava a meditar acerca deste texto, eu me lembrei da experiência do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Aquele homem que, no seu desespero, ele clamou a misericórdia de Deus. Ele disse naquele momento: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, naquele momento, ele entendeu quem Jesus era. E Jesus lhe perguntou claramente: que queres que eu te faça? Hoje o Senhor está a fazer a mesma pergunta a cada um de nós: que queres que eu te faça? E ele respondeu, talvez a resposta mais óbvia: que eu tenha vista, que eu passe a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. É interessante que Jesus não lhe disse: olha, a partir deste momento tu já estás a ver ou vais passar a ver. Jesus lhe disse outra coisa: vai, a tua fé te salvou. Então nós vemos aqui dois aspectos. Vemos a evidência da luz, o momento em que o cego, os seus olhos são abertos, mas Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Portanto, isto implica uma experiência não só para o momento, mas uma experiência que teria que ter continuidade na vida daquele homem. Ou seja, ele naquele dia teve um encontro com o Senhor, aquilo que ele necessitava foi-lhe concedido, o milagre aconteceu na sua vida, mas era importante ele também ter esta experiência de salvação. Salvação é vida. Irmãos, a nossa vida só faz sentido quando nós estamos salvos. E a palavra salvação em si, ela diz tudo, não é? O salvar nos fala de resgatar de uma vida que não é boa, de algo que é perigoso, que não nos leva a lado nenhum ou que possa trazer algo de bom para a nossa vida. Então este homem, a palavra nos diz que, e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então nós vemos luz e vida. Foi a mesma luz também que Saulo, ele no caminho de Damasco, ele pôde ver a luz que brilhou na sua vida, no seu caminho, e que mudou de forma radical a vida daquele homem. Irmãos, talvez um dos melhores exemplos na Bíblia acerca de transformação de vida
esta transformação, esta mudança na vida de Saulo. Que Deus possa operar da mesma forma na nossa vida. Que nós possamos ter esta experiência, aquilo que Davi ele disse que era a sua experiência, cada um de nós hoje possa dizer também. De forma categórica, mas sincera, porque estamos a vivê-lo, nós possamos dizer: em ti está o manancial da vida. Porque nós estamos a experimentá-lo, estamos a viver isso, estamos a usufruir dos benefícios da salvação. E na tua luz, nós veremos a luz. Jesus, ele é a esperança, a única esperança para a vida do homem. É esta a palavra do Senhor e eu despeço-me dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.